A nossa natureza da carne de morte se desgasta, esquece. Por isso se deve estar sempre alerta para não esquecer e perder a salvação. Por isso nunca devemos pensar que já sabemos tudo, mas meditar até o fim para não se perder na confusão intelectual. De uma coisa não podemos abrir mão, que é abrir mão para pegar dinheiro em nome de Jesus, seja venda de produtos religiosos, seja ganho de ofertas por meio de qualquer modo, seja recompensas de plataformas digitais. Porque não se troca a palavra Jesus por dinheiro na graça depois do véu rasgado? Se por acaso alguém conseguir viver só do evangelho, viajando, sem querer trabalhar para sustentar o corpo, vai ter que se conformar com aquelas ofertas que cabem no corpo, que lhe ofereçam de boa vontade, sem que ele as tenha pedido, para não escandalizar, um prato de comida, um copo d'água, um cobertor na madrugada, um lugar emprestado para passar a noite, uma veste no corpo, sem bolsas ou malas. O resumo disso é um verdadeiro andarilho, que se transformou em anjo, pelo poder do conhecimento da palavra de Jesus. É por isso que o boi que debulha é figura, porque ele só come o que está perto da boca, se não atarem. Esse andarilho moderno vai ter que viver das economias do seu trabalho no sexto dia, quando estava no mercado de trabalho, pois o evangelho é o sábado onde não se tem trabalho dos filhos dos homens. Como se vê, dá para viver integralmente do evangelho, mas sem pegar dinheiro dele, nem que saiba um centavo. Já se corrompeu. O mesmo demônio que entrou em Judas é demônio que entra naquela pessoa que pensa em encher a barriga com o evangelho, alimentando a serpente com o sangue de Cristo. Interpretar a parábola dos lavradores maus em Mateus 21:33-46. Matam o evangelho para herdarem o mamon. Herdar a vinha é também herdar a glória, a fama e a riqueza desse mundo para sua descendência. Mas para quem vai, o progenitor, depois que comeu da fruta, é vergonha e desprezo eterno de herança. O proprietário que plantou uma vinha é Jesus Cristo. A vinha é o evangelho da aliança para todos os povos, que naquele tempo era Israel. Cercar a vinha com uma sebe é selar as escrituras para que só os dignos entrem. Tirem o selo, interpretem corretamente. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8:16. Cavar na vinha um lagar é preparar este mundo para que os salvos sejam pisados como uvas que dão o vinho da interpretação correta da eternidade. Edificar uma torre é criar o evangelho, ordem Adão, para que os salvos vejam os seus inimigos vindos para os arrastarem para o inferno eterno. Arrendar a vinha a uns lavradores para que a seu tempo receba os seus frutos é colocar este mundo na mão dos homens para que eles encontrem Deus. Toquem em Deus pela decifração das figuras da palavra do céu, e se tornem dignos da vida eterna por compartilhar a verdade eterna invisível. O proprietário se ausentar do país é a expulsão de Adão do jardim de Éden para lavrar o mundo do qual foi tomado. É também a subida de Jesus para o céu. No tempo da colheita o proprietário enviar os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos é Jesus Cristo enviar os seus pregadores de rua aos líderes religiosos do mundo para lhes dizerem que a religião do Deus Mamon dinheiro não pode converter as almas como frutos de fé para Deus, pois a doutrina da prosperidade do dízimo segue o entendimento das almas dos significados das figuras para serem libertas como frutos para Deus. Os dois primeiros grupos de servos enviados falam de dois períodos históricos, antes e depois do dilúvio. As atrocidades dos lavradores contra os servos enviados falam da perseguição dos profetas de Deus pelos ateus materialistas desde a morte de Abel pelo seu irmão Caim. Enviar o seu filho como última alternativa, pensando ser a solução, é enviar a palavra do Espírito Santo para que toque no coração deles ao ouvir a verdade no presente. Na atualidade desde Adão, os lavradores se apoderarem do filho, o lançarem fora da vinha e o matarem porque sabiam que era o herdeiro são os falsos profetas adulterarem as doutrinas de Jesus Cristo pensando em herdar as riquezas deste evangelho invadido, ou seja, já receberam a sua recompensa e não herdarão a vida eterna. Veja que esses falsos profetas querem tirar do nome de Jesus Cristo os que pregam correto nas ruas que o evangelho não se associa com dinheiro. Como a luz não tem comunhão com as trevas, o que fará o Senhor da vinha a esses malvados na sua volta? O Senhor da vinha é esta palavra correta que voltou e lança os mentirosos da palavra no lago de fogo por pegar dinheiro em nome de Jesus, mas pega os que pregam correto nas ruas para serem príncipes, reis e sacerdotes eternos. Por as falsas religiões rejeitarem esta palavra, por amarem o dinheiro, o reino de Deus será tirado deles e entregue aos que amam a vida eterna pelo conhecimento da palavra Jesus.
O pagamento do aluguel da vinha como fruto para Deus é esta palavra, e os que entendem corretamente nesse caminho da salvação de Jesus, o ministério do ensino do conhecimento de Jesus, pastores, ateus, professores, cientistas e todos os sábios do mundo que discutem a palavra Jesus estão com esta pedra da palavra rejeitada por eles, porém escolhida por Deus, caindo em suas cabeças, ou estão caindo de um precipício sobre ela, por isso estão se evaporando e se dissipando como poeira, sem esperança e prova de nada. A história da destruição de Sodoma e Gomorra já mostra que é difícil se salvar, porque a besta arrasta o mundo com seus enganos, e se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador, 1 Pedro 4,18. Isso é para tirar a falsa impressão de algumas passagens de que é fácil se salvar, como aqui Jesus diz para o ladrão da cruz que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. O ladrão da cruz do seu lado direito, que o reconheceu como justo, representa aqueles que estão nas ruas da cruz defendendo a autoridade de Jesus diante dos falsos pastores, ateus e materialistas. Ladrão acusador do lado esquerdo. Tem também aquele versículo em Romanos 10:9 que diz que todo aquele que confessar e crer será salvo. O religioso tapado, enterrado pelo seu pastor, pensa que é levantar a mão em um grupo religioso de adoração de ídolos, cantores, pastores, belos à vista. Mas quem mergulhou a fundo nas Escrituras, entendendo tudo, sabe que confessar e crer é pregar correto nas ruas, sem arrecadação de religião perniciosa. Quando pedem dinheiro para ajudar a sua instituição, acusam Jesus de impotente, que salvou os outros e não salvou a si mesmo, que o evangelho sem arrecadação de instituição nunca pode existir, como a acusação de impotência do ladrão esquerdo. A obra de Deus só precisa da palavra, e anjos para pregarem. Quem prega nas ruas é o ladrão da cruz do seu lado direito, defendendo seu sangue derramado na cruz, o qual é a palavra correta sem materialismo de religião humana. Quem é capaz de pregar na rua sem arrecadação está nesse exato momento no paraíso com Jesus. O paraíso é o entendimento correto das figuras da palavra Jesus, que garante a vida eterna depois da morte da serpente. O Espírito de Jesus que lhe entrega nas mãos do Pai são estas palavras corretas, que dão vida eterna ao mundo. Quem dá algo na mão de Deus dá a todos, porque Deus fez tudo vir a existir, e a proposta do Evangelho é anunciar a todos, para que ninguém tenha desculpa. Só o ungido Deus vai se salvar, e quem não é Deus vai se perder, porque só Deus vive. Quem anuncia é o próprio Deus desde quando ele disse, haja luz, por isso todos ouviram, desde Adão, como no Salmo 19, por isso quem não prega hoje, independente do sistema religioso, não terá desculpa que nunca ouviu a sua ordem de anunciar correto o Evangelho em todo dia e lugar possível. Todos sabem que tem que anunciar porque Deus já anunciou, mas não querem anunciar com a desculpa que Deus já anunciou a todos. Por isso pagam para ver Jesus se salvar sozinho, sem o ajudar na evangelização. Deus já anunciou sim, mas se pregam correto até o fim da vida. O Simão Cireneu, que vinha do campo, forçado a levantar a cruz de Cristo, são os que fazem a obra de Deus forçados a alimentarem o seu corpo e ego. Os soldados que tiraram sortes das vestes de Cristo, cargos eclesiásticos, que trabalham por soldos, que lhe colocaram uma coroa de espinhos, cuspindo e batendo em sua cabeça com uma vara, se ajoelhando em escárnio de adoração, são os religiosos que brincam com Deus quando pegam dinheiro sem temor em seus negócios de lucros ilimitados de adoração. Pagar para ver Jesus se salvar sozinho é se arriscar em não evangelizar correto fora do sistema, pagando as instituições para outros evangelizarem errado no seu lugar, não estando junto com Cristo sendo zombado na cruz do evangelismo de rua, achando que vai ser salvo. Esse mistério retido para análise é para aqueles que dizem que não precisa evangelizar porque Deus já colocou as suas leis no nosso coração hoje. Mas se tem leis no coração, são o fogo ardendo para alertar a todos, em todos os dias e lugares, sem arrecadação material, do grande perigo que é o inferno eterno, provado no entendimento das figuras das Escrituras, do qual se conclui pela lógica que só mesmo Deus para fazer todas as figuras se encaixarem de forma perfeita dentro de 7.000 anos. Só os interessados e persistentes na vida eterna verão isso, mas os materialistas e prepotentes displicentes ficarão de fora, pensando serem histórias para crianças dormirem. Mas as histórias bobas são as inventadas por eles próprios, inspiradas pelo engano do espírito de soberba de Satã,
os confundindo com a sua ciência e teologia. Jesus se salvaria assim, se não o matassem, e não matar ele é pregar correto nas ruas sem dinheiro em troca, pois o salário material mata o salário do entendimento da vida eterna, como os pássaros que comiam as sementes que caíram na beira do caminho. A morte de Cristo foi um grande nascimento, vista por todos os mortos como um fim. A prova é que Jesus, o sangue eterno, clama mais caro do que nunca, sem figurinhas, mas a verdade nua e crua. Os sábios deste mundo não sabem ler a língua de figuras de Deus, por isso concluem que quem ensina a justiça de Deus, ensina tudo fora do contexto, porque eles estão fora do reino eterno de Jesus Cristo. Por isso tropeçam na pedra de tropeço, a palavra Jesus. Quando fala que Jesus é o Verbo, a palavra, já diz que a única testemunha com prova racional que temos é Ele, através das Escrituras, porque o resto não prova nada, é poeira levada ao vento. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Na verdade, o falso pastor faz uma lavagem cerebral tão grande que quando alguém lê a Bíblia, não é a Bíblia, mas o ensino desses falsos profetas que oculta as palavras corretas da Bíblia na mente do equivocado, porque as Escrituras estão em enigmas, por isso leem uma coisa e interpretam outra, e se equivocam, achando que quem interpreta correto está errado. Pasmai, e maravilhai-vos, cegai-vos e ficais cegos, bebedos estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou as vossas cabeças, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora lê isto, e ele responde, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora lê isto, e ele responde, não sei ler. Por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor. Portanto eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo, sim, uma obra maravilhosa e um assombro, e a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Isaías 29, 9-14. Como pois dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, mas eis que a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios são envergonhados, espantados e presos, rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles, portanto darei suas mulheres, religiões, a outros, e os seus campos, alunos, aos conquistadores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada qual usa de falsidade, e curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz, é o inferno eterno aguardando. Porventura se envergonham de terem cometido abominação? Não, de maneira alguma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se, não se envergonham de ficarem ricos e famosos sem anunciarem o verdadeiro Deus dos que pregam de graça pelas ruas sem as religiões do Deus Mamom dinheiro, o príncipe desse mundo, portanto cairão entre os que caem, e no tempo em que eu os visitar, serão derribados, diz o Senhor. Quando eu os colheria, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na figueira, não há doutrinas corretas, até a folha está caída, estão paralisados dentro das instituições religiosas, e aquilo mesmo que lhes dei, o conhecimento da vida eterna em Jesus Cristo, se foi deles. Jeremias 8, 8-13. Entronizar Jesus, não com materialismo e arrecadações, mas com a palavra correta das Escrituras e a arrecadação de entendimentos eternos. Qualquer coisa que está na palavra das Escrituras, seja ritual, seja mandamento, seja história, seja milagre, é exclusivamente para nós hoje depois da ressurreição de Cristo. Por exemplo, quando os anjos, evangelistas, apertavam Ló e sua família para fugirem das cidades de Sodoma e Gomorra, que seriam subvertidas pelo fogo vindo do céu, o que soava aos ouvidos dos parentes de Ló que ele estava brincando ou ficando louco. É a nossa realidade espiritual de que precisamos fugir do mundo para escapar do inferno do lago de fogo eterno, o que soa aos ouvidos dos displicentes do mundo que o evangelho não passa de um escárnio ridículo. Quem aceita dinheiro, dízimo, salário de plataforma digital,
oferta voluntária, presente etc. No Evangelho da Nova Aliança de Jesus Cristo para todos os povos é o bezerro de ouro, a estátua de sal, a serpente que come pó, o comedor de sangue, o trabalhador no sábado, o profeta novo que foi engolido pelo leão ao sair da porta do profeta velho, por comer o que não deveria, por confiar equivocadamente na ordem do profeta velho, Velho Testamento, e todo amaldiçoado no livro sagrado. Nisso se enquadra todo aquele que alimenta o seu corpo da religião materialista, cantores, influenciadores e ídolos ricos invejados. A religião neste caso são suas próprias ideias do corpo da serpente, sem nenhum temor aos escritos sagrados da antiguidade. Quem não tem disposição para pregar de graça está morto e não entende nada. Não é digno e nem autorizado a ensinar Jesus Cristo. O amor não é interesseiro de coisas desse mundo, mas interesseiro nas doutrinas eternas. Quem busca fama e dinheiro sem a pregação correta está buscando a vergonha e o desprezo eterno, porque é o casal que se envergou depois da desobediência. O único trabalho útil é anunciar Jesus Cristo sem salário e sem arrecadação de instituição, pelas ruas, para escapar do inferno eterno, preparado para Satanás e seus demônios, os quais inspiram as religiões que se sustentam com dinheiro sobre o mundo, fazendo trabalho para enganá-las com seus poderes sobrenaturais. O Jardim do Éden representa também o Novo Testamento em Jesus Cristo para todos os povos. Depois de sua ressurreição, a árvore da vida é o entendimento correto das Escrituras, sem materialismo, e a árvore do bem e do mal é as falsas religiões de grupos que misturam materialismo com o espiritualismo, enganando e sendo enganados com poderes das trevas. Em cada criatura na qual tem corpo, serpente, alma, ciência, e espírito, eternidade, está o Jardim do Éden. A linguagem dos profetas da Escritura é uma linguagem enigmática, como uma pegadinha em questão de prova. Essa linguagem obscura é para ocultar a verdade dos materialistas, porque Deus quer que todos se interessam, tanto os que querem dinheiro, quanto os que querem a vida eterna. Pode-se dizer que Jesus Cristo inspirou as Escrituras com duas linguagens, uma aparentemente clara para os amantes da boa fama e dinheiro, e outra linguagem em enigmas e figuras para os interessados somente na vida eterna depois da morte física. Veja que Jesus declara: de graça recebestes, de graça dai. Ele não falou direto. No Evangelho ninguém pode pegar dinheiro, porque se ele falasse claro quase ninguém se interessaria, não teria graça. Mas todas as figuras das Escrituras falam a respeito dessa pegação, e quem sabe interpretá-las, desatando o nó do celo, tem o maior medo do inferno por pegar dinheiro, dízimo, em nome de Jesus. Também diz: digno é o trabalhador do seu salário, e que o evangelista viva do evangelho. Se alguém cobra hoje para pregar porque pagou teologia é porque não recebeu de Deus, porque tudo de Deus é de graça, e a teologia é da serpente, assim como a história e a ciência, porque estão distorcidas pela ambição humana. O salário do evangelista é a sabedoria para interpretar corretamente e para ensinar para a vida eterna. Viver do evangelho é viver a vida eterna ensinando de graça nas ruas. Tudo o que Cristo fala é buscando a vida eterna, e não alimentar a carne com o dinheiro. Para alguém fazer alguma coisa para você, você precisa do dinheiro, mas para alguém fazer alguma coisa para Deus, ele só precisa dele mesmo, de Jesus Cristo. Quem faz alguma coisa para Deus por meio do dinheiro, ele está fazendo para o seu marido Mamon, seguindo a carne e não o espírito da própria pessoa. Não há outra coisa a fazer para Deus do que pregar Jesus Cristo nas ruas sem arrecadação de religião, fora do sistema religioso mundano. Deus é espírito. Você é sua ideia. Quem não acreditar em Jesus para pregar de graça pelas ruas sem instituição e sem arrecadação vai ser condenado eternamente pelas ideias, porque a carne foi para o pó, mas as ideias vão para Deus. Você não é sua carne. Quem valoriza o corpo ama a morte. A realidade concreta não é esquecer da morte e viver neste mundo somente para alimentar o corpo, como se nunca houvesse existido na imensidão da eternidade. Isso sim é fugir da realidade mortal, fingindo ser feliz, pois ninguém é feliz com a morte sem a vida eterna. A realidade é a morte e a vida eterna provada por parábolas, que por sinal são impossíveis ao homem de inventar, porque são reveladas por contatos espirituais desde que o homem se entende por gente. Mas para constatar essa prova pela lógica tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Jesus disse para Tomé que queria tocar
Bem-aventurados os que não viram e creram. Somos salvos por acreditar na palavra do princípio, e não por tocar com o corpo no princípio, o que é comprovadamente impossível. E essa profecia parabólica dos sonhos é fato que até a ciência honesta tem que admitir, reconhecendo sua incapacidade de desvendar, porque quem nunca teve experiência com os sonhos, e isso nada mais é do que o penhor da vida eterna que dá a certeza da salvação e uma janela de luz de escape na morte. Alguém disse que a ausência de Deus é absoluta, mas não é. É como alguém que viajou para uma terra distante, como nas parábolas, porque o seu rastro está mais vivo do que nós mesmos, o qual é a palavra, os dons espirituais de revelar o culto, os monumentos misteriosos, nos dando a prova de algo a mais que sem a palavra não teríamos esta garantia e esperança, segura e firme como uma âncora que se fixou na eternidade. Por isso hoje podemos escolher dois lados: ser adorado como Deus nessa vida para castigo eterno, ou adorar Jesus Cristo pregando de graça para na outra vida ser eterno com Jesus como Ele nos revelou. Podemos escolher acreditar na palavra da visão eterna da intenção, ou na visão limitada dos nossos olhos. Isso já é até uma prova absoluta de Deus, mas toda confusão e dúvida é devida aos desejos da carne de ser adorada como Deus. Por isso trocam a vida eterna pelo mínimo possível de uma vida morna. O que eles supõem ser invenção humana pela psicologia, na verdade é a revelação de Deus. Caso contrário não teria essa prova, e todos seriam ateus sem sombras de dúvidas. O que significa que até a dúvida inata é uma evidência de Deus. Caso contrário ninguém duvidaria e nada levantaria suspeitas que Deus existe. Só não duvida quem já morreu tanto no sentido espiritual, quanto o carnal. Quem nunca duvidou. Mas, na dúvida podemos buscar a prova da vida eterna, ou a prova da incerteza. A prova da vida eterna é somente a palavra, que quem a conhece sabe que a palavra é algo impossível ao homem de inventar, por causa da sua grandeza de parábolas conexas que se cumprem ao longo dos séculos, que pelo dom de sinais até o pensamento do outro é revelado, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós. Atos 17:27. Se buscam a Deus tateando no escuro da dúvida é porque duvidam, mas se podem achar é porque tem a luz da palavra eterna para quem a conhece. Até mesmo pelo fato de ser impossível vários homens escreverem livros tão conexos que confundem os ambiciosos, o que só quem foi batizado no espírito da inspiração de tudo poderá constatar pelo raciocínio da mente de Cristo. Infelizmente quase todos que buscam religiões não são para alcançar a vida eterna, porque eles não acreditam por ter provas pelo seu conhecimento das Escrituras, mas buscam da religião um clube social para impressionar e ser impressionados, escarnecerem e serem escarnecidos, fugindo da solidão porque trocam a companhia da palavra eterna por companhias de pessoas físicas porque têm um espírito de solidão como termômetro mostrando que vai para o castigo eterno. Essas pessoas não buscam a única religião que salva, que é entender as Escrituras e compartilhar de graça, mas buscam um clube construído por arrecadações materiais do Deus Mamon porque querem ser aceitas em uma sociedade e não passarem a vergonha da cruz por anunciar o Evangelho de Jesus Cristo nas ruas. Quer ir para as ruas da cruz com Cristo derramar o seu sangue da palavra correta debaixo dos escárnios e mineios de cabeça. Não buscam a cruz para matar a sua carne e o seu ego para alcançar o bem maior depois, mas buscam um pedestal para serem adorados como ídolos, tomando a glória de Deus. São como legiões de demônios do que se agrupam, unindo forças, para guerrearem contra Deus. Pois as suas adorações em seus palcos soam como os escárnios dos soldados romanos para Cristo na cruz. Querem se unir, mas debaixo da cúpula do materialismo de suas arrecadações, e não debaixo da palavra correta da eternidade. Para se unirem tem que ter instituição, pastor, palco, som, luz e tudo que colabora com o lucro material, sendo que a vida eterna é tão simples, é uma tradição oral como no começo de anunciar a verdade. Conversando naturalmente sobre a salvação em Jesus Cristo. A partir do momento que tem esses palcos disfarçados de igrejas começa a idolatria de adorar homens e o desprezo da palavra e a vida eterna, pois Deus honra o desprezado e ridículo para tornar o ídolo do mundo em vergonha e desprezo eterno. Bezerros de ouro do pecado de Jeroboão em Betel. Na sua misericórdia Deus é tão bom que ainda permite se juntarem em casas particulares ou em lugares emprestados, sem arrecadação. Mas isso é desnecessário porque quem entende e sabe vai pregar para os estranhos e desconhecidos lá fora,
e não ficar ensinando toda a vida dentro de quatro paredes quem já era para estar lá fora sendo professor de novos alunos, de uma matéria que se aprende num estalar de dedos e abrir de olhos. Lembrando que o significado da palavra igreja é chamados para fora, e não chamados para dentro do caixão enterrado por pastores como coveiros da morte. Não são chamados para fora do mundo da ideia da serpente de baladas e promiscuidades somente, mas para fora do mundo material do Deus Mamon de arrecadações materiais para alimentar o corpo da serpente. A pregação deles dizendo que tem que ter isso ou aquilo é o choro de Saul querendo a benção porque vendeu a sua primogenitura, é a terra do enterro dos mortos. A sua primogenitura é o dinheiro da venda da vida eterna, a qual desprezou, por isso não tem autoridade para ensinar. Mas batem o pé afirmando em voz alta que é do jeito que eles falam. O dinheiro alimenta a serpente da corrupção, mas esta palavra alimenta Jesus da vida eterna. Dê isso a Deus pregando ao mundo, sem a corrupção corrompendo o evangelho, a vida eterna, Jesus Cristo. Jesus denunciou os falsos profetas em figuras aos ouvidos, mas vamos denunciar eles claramente sobre os telhados, sem temer o homem, mas o inferno eterno de Deus. Portanto tudo o que dissestes nas trevas, será ouvido na luz, e o que falastes ao ouvido nos quartos, será pregado sobre os telhados. Lucas 12:3. Geralmente quando a gente prega Jesus sem dinheiro e sem instituição as pessoas perguntam aonde é a igreja e onde congregar, e quando a gente explica que a igreja é as escrituras e congregar é compartilhar em qualquer lugar gratuito, elas desprezam. Isso é porque muitos não querem a vida eterna, mas a amizade de um grupo faccionado, porque a sua cabeça foi feita por falsos profetas oportunistas que querem fazer de tudo um motivo para arrecadar, que neste caso é o da carência de amizade de um grupo faccionado para impressionar e ser impressionado, se posando de dolo. Necessitam de grupos para disputas, para se sentirem unidas e vencedoras, mas é um sentimento enganoso sem o conhecimento de Jesus, porque está sendo arrastada para o inferno achando que está indo para o céu. Esses falsos mestres pregam a necessidade de arrecadação para pôr as suas ideias materialistas no nome de Cristo em prática. Todo grupo cercado pelo dinheiro é unido por falsas amizades, e em espírito está só. E quão só é essa solidão, porque não tem o verdadeiro Jesus. Não se engane, quem nasceu de novo, foi batizado e comeu o pão de Cristo vai pregar em todo lugar espontaneamente sem dia, hora e lugar marcado. Essa é a reunião de 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus em que ele está presente, porque o nome de Jesus é a pregação correta das Escrituras sem materialismo, porque é em espírito e em verdade. Esse sozinho e escolhido que prega sem dinheiro espontaneamente está nas núpcias da comunhão eterna das infinitas almas de espíritos aperfeiçoados. Quem está na comunhão materialista está na pedra jogada no mar do esquecimento por um anjo no Apocalipse, por não conhecer intimamente a palavra Jesus. Deseja ser convidado para um clube social, e despreza o convite para a vida eterna em Jesus por entender e compartilhar de graça a vida eterna Jesus. Entenda, essa doutrina repudia tudo que necessita de arrecadação material e trabalho terreno. Reuniões físicas programadas podem até ter, mas o objetivo é se espalhar para pregar uma ideia de escape que é só contar uma notícia de vida eterna. E para isso não tem que ter faculdade para ensinar por anos que não bastam. Quem realmente for ungido por Jesus vai viver a sua vida terrena em desempenho dessa tarefa de meditar e ensinar a palavra Jesus, sem se envolver com religião humana, e nem muito menos com seu dinheiro de sacrifício dos tolos, o que ajunta a considerada quantidade de corpos físicos no lugar para arrecadar o Deus Mamon está no pecado da fornicação eterna. A lei de Deus é eterna, ou seja, ela não é necessariamente para este mundo. Por exemplo, não matarás, não é o corpo em si, mas a ideia equivocada de Deus. Isso quer dizer que quem prega errado Jesus pensando em fama e lucro é um assassino eterno. Como respaldo dessa palavra tem em Apocalipse a igreja que pensava ser rica, mas não sabia que era pobre e mendiga eterna. Assim é também com não adulterarás, que não é no corpo em si, mas na pregação errada da palavra. No final do Apocalipse tem a maldição para quem adulterar as palavras do livro, que são todas as maldições do livro. Os irracionais vão pensar que foram os padres, monges, e até mesmo imperadores que adulteraram as escrituras. Mas se isso fosse verdade, Deus seria impotente nisso para não se proteger a si mesmo, que é a palavra Jesus. Isso quer dizer que a maldição para quem adultera as escrituras não é a para quem pensamos que é, que são aqueles que já morreram,
mas é para nós mesmos na atualidade que pregamos errado para fama e lucro. Então quem adultera a Bíblia não são aqueles que já morreram muito tempo atrás, mas os pastores, padres e líderes religiosos que pregam errado no agora. Porque quando alguém pega a Bíblia e lê, não lê a Bíblia, mas aquela ideia material que ele concordou do seu líder religioso que ele segue, pois não segue Jesus nas ruas pregando de graça, mas fama e lucro nos grandes templos da ostentação mortal. No fundo querem adoração para si, e nem pensar em adorar a Jesus, pois nem acreditam que ele existe. Decifrar as figuras da palavra Jesus é a mesma coisa, tem o mesmo impacto, que morrer e ver como é depois da morte. Nada ou ninguém poderá provar e trazer certeza dos mistérios da vida, exceto o conhecimento da palavra Jesus pela prática de sua ordenança de pregar sem dinheiro. Isso é um recurso divino para dar prova a quem se interessa e busca Deus de todo o coração, desejo de vida eterna, pensando em escapar do castigo do mal eterno. Buscar a Deus de todo o coração é priorizar a vida eterna pelo conhecimento de Jesus, e não pactuar com fama e dinheiro desse mundo. Escritos aleatórios de Jesus: quem dá dinheiro para a religião, até mesmo para a caridade, está sendo arrastado para o lago de fogo.